E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar essa aula aqui, que é o conteúdo final dessa primeira semana nossa, hein? Nós vamos ver agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que o movimento que a gente estudou antes era o movimento uniforme variado, perdão, o movimento uniforme. No movimento uniforme a velocidade era constante, tá? Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade não é mais constante. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma coisa chamada aceleração. E o que é aceleração? Quando a velocidade de um objeto varia, dizemos que ele possui aceleração. Aqui nós temos um carro que foi tirado duas fotos dele em instantes diferentes. Ó. Num tempo T1 ele tinha uma velocidade V1 e num tempo T2 ele tinha uma velocidade V2. No tempo V1, a velocidade dele era 30 km por hora. E no tempo V2, 35 km por hora. Dessa foto para essa, levou 1 segundo. Então, como que a gente calcula a aceleração? A velocidade do carro variou 5 km por hora em 1 segundo. Tá? Ela saiu de 30 para 35 em 1 segundo. Então, ela variou 5 km por hora, que foi essa diferença de velocidade, em 1 segundo. Em outras palavras, dizemos que esse carro recebeu uma aceleração. O conceito de aceleração está sempre relacionado à mudança de velocidade. Não é só o aumento, não, tá, pessoal? A velocidade mudou, o carro sofreu uma aceleração. Beleza? Estou falando isso porque no nosso cotidiano a gente costuma dizer que o carro acelerou só quando ele está ganhando velocidade. Mas na física, qualquer mudança de velocidade é aceleração, tá? Continuando aí, ó. A definição de aceleração, então, é a variação da velocidade no intervalo de tempo decorrido para variar. Como que você calcula? A velocidade final menos a velocidade inicial. Sobre a diferença de tempo, tá? Sobre o intervalo de tempo necessário para fazer. Tá aí a fórmula matemática. A aceleração é variação de velocidade pelo tempo decorrido na variação. Para facilitar o estudo do movimento variado, nós vamos considerar que a velocidade é sempre com valor positivo. Isso é, que o sentido no qual o objeto está se movendo é sempre positivo. Dessa maneira, nós podemos concluir o seguinte: se o valor da velocidade estiver aumentando, como foi o nosso primeiro exemplo, nós vamos ter que o V2 é maior do que o V1 e o ΔV é maior do que zero. Então, vai ver que a aceleração é positiva, o resultado dessa continha dá um número positivo. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o movimento é acelerado. Se, por acaso, a velocidade estiver diminuindo, quando você fizer a continha V2 menos V1, esse número vai dar negativo, ou seja, o ΔV é menor do que zero. Nesse caso, a aceleração é negativa e o movimento é chamado de retardado. Dois exemplos aqui para vocês entenderem. Ó. Isso aqui é quando o carro está acelerando, do jeito que a gente costuma utilizar a palavra mesmo, sabe? A pessoa pisa no acelerador do carro e a velocidade dele aumenta. Esse é o movimento acelerado. Esse aqui é o contrário, quando a pessoa pisa no freio. O veículo vem com determinada velocidade, pisa no freio e a velocidade vai diminuindo. Tá? Beleza? Esse é o movimento retardado. Outro exemplo aí, ó. Ou melhor, um exemplo. Isso, outro exemplo. Já fiz um, né? Ó, ele tinha V1 de 10 metros por segundo, V2 70 metros por segundo e ele levou 12 segundos para sair daquela velocidade de 10 para 70. A aceleração é V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Como aqui não tem o T2 nem o T1, gente, você pode substituir ali por zero ou simplesmente colocar o 12 lá, tá? Que ele já deu um intervalo de tempo. Então a aceleração é 70 menos 10, calculamos nosso ΔV, que deu 60, nosso ΔT já tinha sido informado, 12. Então ficou 60 metros por segundo, que é a velocidade, dividido por 12 segundos. Pega o número e divide com o número, isso dá 5. Metros por segundo dividido por metros por segundo. Se você lembrar de como que faz divisão de fração, você vai encontrar isso aqui, ó. A aceleração desse carro ali era 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, tá? O movimento era acelerado porque a aceleração é positiva. E quer dizer que para cada segundo que passa, a velocidade desse móvel ali
aumenta em 5 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo, a cada segundo a gente lê 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Outro exemplo, velocidade de 1 é 36 metros por segundo, velocidade de 2 é 6 metros por segundo. O intervalo de tempo foi 5 segundos. Fórmula da aceleração, substituindo os valores, 6 menos 36 dividido por 5, menos 0. Menos 30 metros por segundo dividido por 5 segundos. Divide esse cara com esse. Isso dá menos 6 metros por segundo dividido por segundos. Ficamos com a aceleração de menos 6 metros por segundo ao quadrado. E esse movimento é retardado. E ele está dizendo para a gente o seguinte, que para cada segundo que passa, a velocidade desse móvel é de 6 metros por segundo. Beleza? Movimento retilíneo com aceleração constante. Observa-se duas situações. Suponha que você está observando o velocímetro de um carro em movimento retilíneo, em intervalo de tempo sucessivo de 1 segundo. A cada segundo você olha para o velocímetro. Cada segundo que passa, você dá uma olhada para o velocímetro. Primeira observação, estava 30 km por hora. Olhou de novo, 35 km por hora. A variação da velocidade aqui foi 5 km por hora. Terceira observação, 50 km por hora. Quarta observação, 52 km por hora. A variação, 2 km por hora. Veja que são diferentes. Passou um segundo daqui para cá, variou 5. Passou um segundo daqui para cá, nessa segunda observação, variou 2. Então, agora olha esse outro exemplo aqui, que é importante, tá? Olha só, primeira observação, 30 km por hora. Segunda observação, 35 km por hora. Terceira observação, 40 km por hora. E quarta observação, 45 km por hora. Se você pegar qualquer uma dessas aqui, 45 menos 40, 5. 40 menos 35, 5. 35 menos 30, 5. Então, esse aqui, a aceleração é constante. Ela está sempre 5 km por hora por segundo. Para cada segundo, ela está aumentando 5 km por hora, tá? Vindo de lá para cá. Então, isso é uma aceleração constante. Quando em intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é a mesma, nós dizemos que a aceleração é constante. Como o veículo estava se movimentando em linha reta, a gente chama esse movimento de movimento retilíneo uniformemente variável. Ele varia o tempo inteiro, a velocidade está variando o tempo todo, mas de uma maneira uniforme, em intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é igual. Por isso nós chamamos ele de uniforme, tá? A variação do movimento é uniforme, beleza? Cálculo da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Presta atenção, esse veículo estava aqui, saiu com a velocidade V0. Como ele tem uma aceleração, ele vai ganhando velocidade aqui, tá? Depois de um intervalo de uma distância d, ou de um espaço ΔS, tá? Volta ali. Nós temos aqui, vamos fazer um exemplo para entender, tá? V0 dele era 4 metros por segundo. Então, ali, no tempo t igual a 0, a velocidade dele era 4 metros por segundo. A aceleração desse veículo aí, é 2 metros por segundo ao quadrado. Em t igual a 1 segundo depois, ele saiu dali, 1 segundo depois, qual é a velocidade dele? É a velocidade que ele tinha, 4 metros por segundo, mais a aceleração vezes o tempo que durou a aceleração. Então, olha só, 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes 1 segundo. Esse segundo corta com segundo. Lembra que segundo ao quadrado é segundo vezes segundo. Então, aqui embaixo tem 1 segundo vezes segundo. Lá em cima tem um que está dividindo com eles. Então, corta, beleza? E isso aqui fica metros por segundo, que é velocidade. 4 metros por segundo, mais 2 metros por segundo. Isso dá 6 metros por segundo. Então, a fórmula aqui, como é que fica? A velocidade final, que é o que nós encontramos aqui, é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes 1. Quando o tempo for igual a 2 segundos, nós vamos ter 4 metros por segundo, mais a aceleração do primeiro segundo, 2 metros por segundo ao quadrado vezes 1 segundo, mais a aceleração do outro segundo, 2 metros por segundo ao quadrado mais outro segundo.
Mesma coisa, a gente corta aí os S e fica a velocidade. Ó, 4 metros por segundo mais 2 metros por segundo são 6 metros por segundo. Mais 2 metros por segundo, 8 metros por segundo. Tá? Como é que fica a velocidade aqui? Ó? A velocidade final, que foi essa que nós encontramos, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes 2, porque o tempo era 2 segundos. Então, ó, você já pode concluir o seguinte. Para encontrar a velocidade final, você precisa saber a velocidade inicial, o valor da aceleração e o tempo que você quer saber a velocidade, tá? Então, ó, fórmula para velocidade. Função horária da velocidade no movimento uniformemente variável. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Cálculo do espaço percorrido. Na aula 1, eu já ensinei a vocês que para calcular o espaço percorrido no movimento variado, não dava para usar a fórmula que a gente usou anteriormente. Mas no movimento uniformemente variado, a gente tem uma fórmula. Como que a gente encontra ela? Vamos partir daquele exemplo que eu dei na aula 1. Para calcular a distância percorrida num gráfico de velocidade pelo tempo, basta você calcular a área debaixo do gráfico, tá? Eu dividi essa área aí em duas, num triângulo e num retângulo, beleza? Lembra que a distância percorrida é numericamente igual à área sobre o gráfico. Você encontra a área, esse número representa a distância percorrida. Então, ó, calculando a área do retângulo aqui, você pega a base, que é T, vezes a altura, que é V0. Ó, esse tamanho vezes esse. V0 vezes T. Essa é a área 1. A área do triângulo é a base, que é T, vezes a altura, que é esse AT aqui, ó. Tá? E aí nós temos aqui a área 2. Multiplica. Perdão, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, hein? Base vezes altura dividido por 2. Então isso aqui fica, ó, AT ao quadrado sobre 2, beleza? Ok? Esqueci de mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, a velocidade final do carro é o que? É o V0 que ele tinha, mais a aceleração vezes o tempo, beleza? Mas enfim, vamos focar aqui. Logo, a área total desses carinhas aqui é a soma das duas áreas. A área 1, que é V0T, mais a área 2, que é meio AT ao quadrado. Então, já que a área era numericamente igual à variação do espaço, está aqui. Para você encontrar o espaço percorrido por um móvel, se você não tiver o gráfico, o que você precisa? Da velocidade inicial, do tempo e da aceleração. Variação do espaço é S menos S0, certo? Nosso ΔS. Então, substituir aqui na fórmula anterior. Presta atenção aqui. Peraí. Ó, nessa fórmula aqui, ΔS é V0T mais AT ao quadrado. Eu estou substituindo o ΔS por S menos S0, que é a definição de ΔS, tá? Então, ó, S menos S0 é V0T mais meio AT ao quadrado. Passei o S0 que estava aqui subtraindo para cá, somando, e aqui nós encontramos a fórmula. O espaço final, a posição onde você vai encontrar o móvel, é o espaço inicial, mais V0 vezes a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O gráfico desse cara aqui, ó, é essa parábola. Beleza? Essa curva representa um trecho de parábola que representa a relação diretamente proporcional da distância ou do espaço percorrido com o quadrado do tempo, tá? Para t maior do que zero. Última equação que nós temos que aprender é a velocidade em função do espaço. Quer dizer o seguinte, a primeira equação que eu ensinei para vocês calcular a velocidade, você precisava da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Mas, imagina o seguinte, que um carro saiu ou uma pessoa correu 100 metros, tá? Percorreu 100 metros e você não tem o tempo.
O seu relógio estava quebrado e você não conseguiu calcular o tempo que ele levou para percorrer aquilo dali. Como que você calcula, então, a velocidade final dele? Tem um jeito que é o seguinte. Temos aqui as duas fórmulas que a gente conhece. Ó, ΔS é V0t mais meio AT ao quadrado. E a fórmula da velocidade, ó, é V0, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e isolar o tempo nessa equação aqui, ó. Isolei o tempo, ó. Deixei o tempo sozinho. O tempo, então, é V menos V0 dividido pela aceleração. Vou pegar isso aqui, ó. Onde tem tempo nessa equação, eu vou substituir por esse valor, ó. Beleza? Onde tem tempo aqui, ó. Aqui era V0 vezes tempo. O tempo é V menos V0 dividido por A. Aqui era tempo ao quadrado. Tempo é V menos V0 dividido por A ao quadrado. Depois das continhas, eu chego nessa equação aqui, ó. Que eu isolei o V ao quadrado. É igual o V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, se eu quero saber a velocidade final de um móvel, aqui eu vou conseguir encontrar o quadrado dela e depois eu tiro a raiz. Basta que eu tenha a velocidade inicial mais a aceleração e o espaço percorrido por ele, tá? Beleza? Resumindo, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Se a aceleração for maior do que zero, o movimento é acelerado. Se a aceleração for menor do que zero, o movimento é retardado. No MRU, a aceleração é constante, não varia, ela é sempre a mesma. A velocidade varia o tempo inteiro, mas a aceleração nunca varia. As três fórmulas que nós trabalhamos, que nós encontramos aí, tá? Para encontrar a velocidade, se você tem a aceleração, o tempo e a velocidade inicial, você usa essa equação. Para encontrar o espaço, ou o espaço inicial, ou o espaço final, perdão, você usa essa segunda fórmula. Se você quiser encontrar a velocidade final e não tem o tempo, ó, eu não tenho o tempo, basta eu saber a velocidade inicial, a aceleração e o espaço percorrido. Observe o seguinte, ó, nessa equação aqui, eu posso encontrar a velocidade inicial desde que me sejam dados esses outros fatores. Eu posso encontrar o tempo, desde que me sejam dadas essas outras grandezas aqui, tá? Todas essas. Já ensinei isso em sala de aula. Uma equação não é para encontrar só uma coisa. Todas as variáveis que estiver envolvida nela, você é capaz de encontrar, desde que lhe dê as outras, tá? Enfim, terminamos essa aulinha aqui. Vou fazer uma lista de exercícios e postar mais tarde. Valeu, abraço.